O maior mistério dos nossos céus acabou de ficar ainda mais estranho. Howard, para. Cientistas dizem que pode ser, imagine-se, uma nave alienígena movida à energia nuclear. Há coisas no espaço que não são para nós compreendermos. Acabamos de aprender isso da maneira mais difícil. O cometa 3I Atlas, um viajante de uma estrela distante, deveria ser uma maravilha científica, mas à medida que se aproximava, revelou a sua verdadeira natureza. 4 dos nossos telescópios espaciais mais avançados observaram em uníssono enquanto o objeto mudava para um tom vermelho sangue hostil, uma cor que desafia a astrofísica. Isso não foi uma descoberta, foi uma ativação. E agora a Força Espacial dos Earth está a preparar-se para um cenário que, até a semana passada, era pura ficção científica. Alerta vermelho no vazio. No teatro frio e silencioso do espaço, estamos habituados a um certo conjunto de regras. Os cometas brilham com um verde ou azul fantasmagórico. Os asteroides são de um cinzento opaco. E as estrelas brilham com um fogo previsível. Mas nem tudo é o que parece. Num dia que provavelmente será lembrado em círculos confidenciais durante décadas, essas regras foram quebradas. A história começa com o 3I Atlas, descoberto apenas no ano passado. Foi oficialmente designado como o terceiro objeto interestelar já detetado. Um visitante de outro sistema solar a passar pelo nosso quintal celestial. Durante meses comportou-se exatamente como esperado. Era uma mancha fraca e difusa a viajar a uma velocidade incrível de 160 mil km/h, ficando mais brilhante à medida que se aproximava do Sol. Astrônomos de todo o mundo ficaram entusiasmados com isso. Uma oportunidade rara de estudar um pedaço da família de outras estrelas. Então veio a mudança. Aconteceu sem aviso prévio. O primeiro sinal veio do telescópio espacial Spitzer, um observatório que vê o universo em infravermelho. Ele detectou um pico repentino e massivo de calor no núcleo do cometa. Isso era incomum, mas não inédito. Os cometas podem se fraturar e liberar gases presos, mas o que veio a seguir foi realmente chocante. O telescópio espacial James Webb, o observatório mais poderoso já construído, também estava observando. Os seus dados chegaram minutos depois, e os cientistas não conseguiam acreditar no que viam. A coma, a atmosfera difusa ao redor do cometa, estava a mudar de cor. O brilho ciano e verde típico causado pelo Sol, a excitar o gás carbono diatômico, estava a desaparecer. Estava a ser substituído por um vermelho carmesim profundo e pulsante. Veja bem, uma cor como essa é um grande sinal de alerta. Na astronomia, o vermelho pode significar muitas coisas. A presença de moléculas orgânicas complexas chamadas tolinas, ou luz, sendo esticada a partir de um objeto em movimento rápido. Mas não era isso. A tonalidade era muito pura, muito uniforme. Parecia menos um fenômeno natural e mais um interruptor de luz que havia sido acionado para garantir que não fosse um erro do sensor. Os observatórios entraram em ação. O lendário telescópio espacial Hubble foi redirecionado e sua visão nítida confirmou os dados da Webb. Em seguida, até mesmo o telescópio Kepler, já aposentado, em sua missão prolongada, foi usado para medir a curva de luz. O resultado foi o mesmo em 4 dos nossos melhores instrumentos. O 3I Atlas era agora um objeto vermelho sangue hostil e brilhava com sua própria luz, não apenas refletindo a luz do Sol. O que ninguém conta é que a luz não era constante. Ela pulsava com um ritmo complexo e repetitivo, quase como um batimento cardíaco. Um batimento cardíaco que batia uma vez a cada 84,6 segundos. Era um sinal. A comunidade científica estava oficialmente em estado de pânico controlado. Aquilo não era mais um cometa. Um cometa é uma bola de neve suja. Aquilo era algo completamente diferente, disfarçado de cometa. Tinha usado a energia do Sol para se alimentar, para se livrar do disfarce e começar a transmitir algo. Os dados foram imediatamente sinalizados e enviados por uma cadeia de comando que vai muito além da NASA. Chegaram as secretárias de um grupo muito específico de pessoas na base da Força Espacial de Vandenberg, porque quando um objeto de outro sistema estelar acende repentinamente uma luz vermelha, gigante pulsante, deixa de ser uma curiosidade científica.
torna-se uma questão de segurança nacional, não um protocolo Icarus para cometas. Assim que os dados foram confirmados, o jogo mudou completamente. Este já não era um trabalho para astrônomos com casacos de tweed. Era um trabalho para analistas militares e decifradores de códigos. A Força Espacial dos Estados Unidos, o mais novo ramo das Forças Armadas, foi criada exatamente para este tipo de cenário, uma ameaça potencial de fora da Terra. Em poucas horas, uma força-tarefa confidencial foi formada, chamada Projeto Icarus. A sua única tarefa era descobrir o que era o 3I Atlas, o que ele queria e se era uma ameaça. A primeira tarefa era analisar o pulso. Aquele batimento rítmico de 84 em 6 segundos era perfeito demais para ser natural. Objetos naturais no espaço giram e rodopiam, mas isso era tão regular quanto um relógio. Analistas da Agência de Segurança Nacional, a NSA, foram chamados. Eles são os melhores decifradores de códigos do planeta, mas geralmente trabalham com e-mails e telefonemas. Agora tentavam encontrar um padrão na luz de um cometa transfigurado a centenas de milhões de quilômetros de distância. Rapidamente descobriram que o pulso não era apenas uma batida simples de ligar, desligar. Dentro de cada pulso de luz vermelha, havia trilhões de flutuações menores e mais rápidas. Um fluxo complexo de informações enterrado dentro do sinal principal. Era como encontrar uma biblioteca inteira escondida dentro de uma única palavra. O problema era que não tinham como traduzi-lo. Era uma linguagem escrita numa forma de física que eles estavam apenas a começar a compreender. Enquanto os codificadores trabalhavam, a Força Espacial estava ocupada a apontar todos os sensores que tinha para o objeto. Isso incluía a rede de vigilância espacial, um sistema global de telescópios e radares, projetado para rastrear satélites e detritos espaciais. Eles estavam a tentar ver melhor o 3I Atlas. Queriam saber o seu tamanho, forma e composição exatos. As leituras iniciais eram tão desconcertantes quanto a cor. O objeto tinha cerca de 3 quilômetros de comprimento e a forma de um caco de vidro longo e fino. Mas os resultados do radar não faziam sentido. Às vezes, o objeto parecia ser completamente absorvente de radar, como um bombardeiro furtivo. Outras vezes, refletia sinais de radar com uma intensidade impossível. O que ninguém conta é o que a assinatura térmica revelou. Enquanto a camada externa brilhava em vermelho, o núcleo do objeto permanecia a uma temperatura apenas 3 degrees acima do zero absoluto. Isso equivale a 454 degrees. Isso é cientificamente impossível. Não é possível ter algo gerando tanta luz e energia na sua superfície, enquanto o seu núcleo está próximo da temperatura mais fria possível no universo. Isso desafia as leis da termodinâmica. Era como encontrar uma fogueira congelada no meio. Este único dado era o mais assustador de todos. Significava que o objeto estava a usar uma forma de tecnologia que era completamente desconhecida para nós. Não era apenas uma versão mais avançada da nossa própria tecnologia. Era algo completamente diferente, construído com base em uma compreensão diferente da física. É por isso que o nível de alerta foi elevado. Não era apenas um objeto a enviar um sinal. Era um objeto que podia manipular energia e matéria de maneiras que não conseguíamos compreender. A questão já não era apenas o que ele estava a dizer. Agora era o que ele podia fazer. O olhar mais longo do Pentágono. Com as agências de inteligência mundiais completamente perplexas com o sinal, o projeto Ícaro mudou o seu foco da descodificação para a defesa. A missão já não era compreender a mensagem, era preparar-se para o mensageiro. A primeira e mais crítica questão era a sua trajetória. Para onde ia o 3I Atlas? As projeções originais mostravam que ele giraria em torno do Sol e depois seria lançado de volta ao espaço interestelar para nunca mais voltar. Mas este já não era um pedaço previsível de rocha e gelo. Era um objeto sob controle inteligente. E o que muitas pessoas não percebem é que mesmo uma pequena mudança na sua trajetória poderia ter consequências enormes. Usando o poder combinado dos maiores radiotelescópios do mundo, a Força Espacial iniciou uma campanha de monitorização constante 247. Eles procuravam qualquer sinal de correção de rota,
qualquer pequeno sopro de um propulsor que indicasse que o objeto estava a se orientar. Durante semanas, não houve nada. Ele permaneceu na sua trajetória original, semelhante à de um cometa. Alguns no Pentágono começaram a relaxar. Talvez tudo isso fosse apenas um estranho fenômeno natural, afinal. Talvez fosse apenas um espetáculo de luzes. Mas os veteranos da USSF sabiam que não era assim. Na guerra não se mostra as cartas até ser necessário. E se este objeto fosse uma sonda ou algo mais, não faria nenhum movimento até estar pronto. Então aconteceu. Foi uma mudança tão pequena que quase passou despercebida. O objeto passou pela órbita de Marte e, ao fazê-lo, não desacelerou tanto quanto deveria. A gravidade de Marte deveria tê-lo puxado, alterando a sua trajetória numa quantidade minúscula, mas mensurável. Mas isso não aconteceu. Era como se a gravidade de um planeta inteiro não significasse nada para ele. Para um objeto com 3,2 quilômetros de comprimento, essa foi uma revelação impressionante. Isso significava que o 3I Atlas tinha algum tipo de propulsão interna, uma forma de neutralizar a própria gravidade. Estava a resistir ativamente à atração dos planetas. Esta era a prova final de que precisavam. Era um objeto artificial, uma nave, uma sonda, algo com um propósito. O clima dentro do projeto Ícaro passou de uma observação tensa para uma grave preocupação. Agora estavam a lidar com uma tecnologia que podia anular a gravidade. Os nossos foguetes mais avançados ainda são apenas explosões controladas. Éramos homens das cavernas a atirar lanças, enquanto essa coisa era um fantasma que podia atravessar paredes. O alerta foi discretamente elevado. Equipas especiais de satélites foram ativadas, encarregadas de desenvolver estratégias defensivas. Como parar algo que a gravidade não pode tocar? Como se defender contra uma tecnologia que você nem consegue começar a entender? O que ninguém conta é que, nesse ponto, a missão se expandiu. A USSF começou a olhar não apenas para o 3I Atlas, mas também para o que estava a acontecer aqui na Terra. Havia outros sinais estranhos. Algum avistamento incomum de UAP? Eles estavam a operar sob uma nova suposição aterrorizante. O 3I Atlas poderia não estar sozinho. Poderia ser apenas o batedor enfrentando o desconhecido. Para quem tenta entender isso, pode parecer uma história saída diretamente de Hollywood. Um objeto misterioso de outra estrela, um sinal estranho, uma força-tarefa militar secreta. É fácil descartar isso, mas a questão é que não se trata de acreditar ou não. Trata-se de dados. Trata-se de 4 dos nossos instrumentos científicos mais fiáveis, todos a contar-nos a mesma história impossível. Trata-se de leituras de radar e térmicas que quebram as leis conhecidas da física. Estamos num novo mundo agora. Estejamos prontos para isso ou não. A trajetória do 3I Atlas ainda o leva em direção à sua aproximação mais próxima do Sol. Depois disso, ele voltará para o vazio. Mas ninguém no projeto Ícaro acredita que ele simplesmente irá embora silenciosamente. Será que estamos a deixar passar um detalhe importante que explicaria tudo isto de uma forma simples e natural? Talvez. Os cientistas estão desesperadamente à procura de um, mas a cada hora que passa, essa possibilidade parece cada vez menos provável. Estamos perante uma conclusão que é tão humilhante quanto aterradora. Alguém ou alguma coisa enviou uma sonda para o nosso sistema solar. Uma sonda que está muito além da nossa tecnologia. Ela viajou por milhares ou até milhões de anos e agora que está aqui, acendeu uma luz. Anunciou a sua presença. Isso obriga-nos a fazer a grande pergunta: por quê? Por quê? Ora, se uma civilização tem tecnologia para construir uma sonda que desafia a gravidade e se ilumina sozinha, certamente tinha tecnologia para mantê-la escondida. Poderia ter passado pelo nosso sistema completamente despercebida, mas eles optaram por não fazê-lo. Eles mudaram o objeto para uma cor hostil e impossível. Começaram a transmitir um sinal pulsante complexo. Isso não foi um acidente. Foi um ato deliberado. Dentro do projeto Ícaro, o debate não é mais sobre o que é, mas por que está aqui. E algumas teorias realmente malucas estão agora a ser tratadas com extrema seriedade. Uma escola de pensamento, a teoria do farol, sugere que a mensagem nem sequer é para nós.
Nesse cenário, o 3I Atlas é um antigo farol de alerta, e o nosso sistema solar está prestes a entrar em uma região perigosa da galáxia. Ou talvez uma ameaça diferente e invisível esteja se aproximando. A luz vermelha não é hostil para nós. É um sinal de perigo galáctico, um sinal cósmico de estrada fechada que acaba de ser ativado. Somos apenas espectadores que por acaso vivem perto do farol. Uma teoria ainda mais sombria, que está a ganhar força, é a teoria Harbinger. Ela sugere que o objeto é uma sofisticada máquina de terraformação ou uma nave semente. O pico repentino de energia e a mudança de cor podem ser o início de sua função principal, liberando nuvens de máquinas microscópicas autorreplicantes projetadas para alterar nossa atmosfera, nossos oceanos ou nossa biologia para pavimentar o caminho para uma futura colonização. O brilho vermelho hostil, neste caso, seria a cor do nosso mundo a começar a mudar. Depois, há a teoria mais inquietante de todas, o teste decisivo. Os defensores desta ideia acreditam que os criadores do objeto estão a observar-nos neste momento. Todo o evento, o disfarce de cometa, a mudança dramática de cor, o sinal indecifrável, é um teste psicológico cuidadosamente elaborado. Eles querem ver como reagimos a algo completamente fora da nossa compreensão. Respondemos com medo e agressividade? Este é um cenário de primeiro contato ou o prelúdio de algo para o qual não estamos preparados? Diga-nos o que pensa nos comentários. Não se esqueça de curtir e subscrever para mais atualizações sobre esta história em desenvolvimento.